E passa a palavra para o professor Bruno Eizeric. Muito bem. Não procure a apresentação que o senhor não vai encontrar. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a mesa na figura do deputado Átila Lira. Gostaria de saudar o deputado Arnaldo de Safari, o presidente da Comissão de Educação dessa casa, mas gostaria de saudar, acima de tudo, o deputado Alex Canziani, que é o proponente desse seminário, e é muito importante, toda vez que nós fazemos seminários, falamos de educação nesse país. É só através da educação, através do investimento em educação, que nós vamos transformar o Brasil em uma potência. Eu estou aqui nesse evento representando a FENEP, e talvez eu tenha que falar rapidamente sobre a FENEP. A FENEP é a Federação Nacional das Escolas Privadas. Apesar de eu falar em escolas, a FENEP ela atende desde a educação infantil até aquele aluno que faz o doutorado. Então, nós atendemos, hoje, a FENEP está presente em 19 estados do Brasil, com 23 sindicatos. E um número bem interessante, acredito que vocês já saibam, é um número público, né? Hoje, 78% do ensino superior, com cerca de 7 mil alunos, está na iniciativa privada, e 9 milhões de alunos, aproximadamente, com 17% na educação básica. E é muito importante trazer uma fala aqui de que a educação privada ela é parceira da educação pública. Nós acreditamos que, quanto melhor for o ensino público, melhor vai ter que ser o ensino privado. Então, não existe competição, e sim cooperação entre ensino público e ensino privado. Para nós isso é muito importante. Eu gostaria muito de parabenizar a todos os que aqui ainda estão presentes. Nós estamos numa maratona há mais de 12 horas falando em educação. Isso é muito importante. É muito importante e, obviamente, a minha é a penúltima fala, e eu quero dar uma boa notícia para os senhores. Eu vou dividir a minha fala com o professor Arthur, então eu vou ter 10 minutos e ele 10 minutos, ambos representamos a escola privada, então é a penúltima fala e uma fala um pouco mais curta. E eu quero começar a minha fala com uma frase que eu ouvi num recente evento do professor Nóvoa, onde ele disse o seguinte: nós estamos vivendo o fim de uma era, um fim de um modelo de escola. E isso é preocupante. Nós estamos vivendo o fim de uma era, um fim de um modelo de escola. E eu acho que o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos discutindo hoje, tem muito dessa fala do professor Nóvoa. Mas eu sou uma pessoa extremamente cartesiana, e quando me pedem para falar num seminário e perguntam, e a pergunta inicial é o papel do professor na formação desse nosso jovem, o que eu penso? Eu preciso responder essa pergunta. Então eu vou responder a pergunta que foi chamada nesse painel. E para mim a resposta a essa pergunta é muito simples. O papel do professor, ele é menor do que ele já foi, e ele é diferente do que ele foi no século XVIII, no século XIX, no século XX. O fato de eu dizer que ele é menor e que ele é diferente, não quer dizer que ele seja menos importante, porque ele é fundamental. E eu vou chegar um pouquinho além para explicar isso. Mas, acima de tudo, eu quero fazer uma pequena distinção sobre o ensinar e o educar. Eu acho que é muito importante, toda vez que a gente vem falar sobre educação, a gente pontue que a função da escola é ensinar, é passar os conhecimentos, é disponibilizar, porque a educação, ela vem da família, ela vem de casa. Eu acho que é sempre importante que a gente possa pontuar essa questão. Mas por que eu disse anteriormente que o papel do professor ele é diferente? E eu quero rapidamente me lembrar do grupo escolar Anne Frank, quando há muito tempo atrás, lá em Porto Alegre, o meu professor, quando eu fiz o primeiro grau,
entrava em sala de aula, estávamos todos nós sentados, e todos nós, quando o professor entrava, nós levantávamos e cumprimentávamos o professor. Eu imagino todos nós aqui, educadores, o que acontece quando um professor entra hoje na sala de aula. Ele, primeira coisa, ele tem que pedir silêncio. Tem que torcer para que ele seja ouvido. Então, houve uma mudança muito grande naquele professor que era o detentor do conhecimento, que era o centro da aula, para um professor que hoje ele vai se transformar num professor que ele é um mediador, ele é um professor que não é mais o centro. Então nós temos essa questão muito importante na mudança do papel do professor. O professor mudou. Existe já uma frase que ela é dita e repetida, que eu acho que é importante nós trazermos aqui também. É aquela frase que diz assim: nós temos uma escola do século XIX, com um professor do século XX e com um aluno do século XXI. É óbvio que não vai funcionar. Então, por isso, eventos como nós estamos tendo aqui hoje, que nos proporcionam discutir esses assuntos, são muito importantes. E aí nós chegamos a novas metodologias. Nós chegamos ao que se fala hoje da sala de aula invertida, aonde nós não temos mais o professor no centro da sala, e sim o aluno pegando para si a prerrogativa de vir para a sala de aula já com os conteúdos estudados e simplesmente em grupos discutir os assuntos sob a orientação do professor, sob a supervisão do professor. Então, as novas metodologias estão aí para poder auxiliar. E também temos que falar das novas tecnologias. E é muito importante nós lembrarmos o seguinte: não adianta simplesmente eu pegar aquele livro didático que eu usava e colocar aquele livro dentro do tablet. Isso não é nova tecnologia. Isso é só pegar o livro e colocar dentro do tablet. Então nós temos que dar uso para essas novas tecnologias. E acabou de ser falado pela professora que me antecedeu a questão da valorização do professor. E isso é uma questão importante que começa pela própria sociedade. Pelo valor que se dá a um professor em países como a Coreia, em países como a Finlândia. Nesses países, as carreiras de professor, elas são tão ou mais procuradas do que as outras carreiras, quando nós falamos de profissionais liberais. E aí eu ainda preciso, nessa minha pequena fala, assumir um pouco de culpa sobre o ensino privado. Eu devia ter falado que eram 20 minutos, né? Vocês só me deram mais 2 agora, mas vamos lá. Eu preciso falar um pouco sobre uma culpa que nós temos como ensino privado. Porque o ensino privado hoje, já foi dito aqui, ele forma 80% dos professores. E o que nós estamos fazendo nessa formação, quando os nossos professores que nós formamos, o que nós estamos ensinando a eles sobre EAD? O que as faculdades hoje estão ajudando na formação desse nosso professor? E nós temos muitas questões a discutir, nós temos muitas questões importantes. Hoje mesmo, nessa casa, vai ser discutido o novo ensino médio, aonde, na visão da FENEP, ele traz uma questão muito importante, que é a liberdade da escola em poder ousar, em poder criar uma nova escola. Eu quero, então, terminar a minha fala fazendo uma pequena fala que é bastante pessoal. A minha filha, esse ano, concluiu o ensino médio e prestou vestibular. E, para minha surpresa, ela escolheu licenciatura em biologia. E isso me deixou muito feliz. Porque eu quero que cada vez mais jovens, que cada vez mais adolescentes que estão encerrando o seu ensino médio, entendam a importância que tem para o país um professor.
a importância que tem para o país a educação. E como eu já disse anteriormente, é só através da educação, é só através de um ensino de qualidade que nós vamos melhorar esse país. E a FENEP, o ensino privado do nosso país, é parceiro. Todas as vezes que nós promovermos eventos, que estivermos presentes para fazer o ensino melhor para o nosso país. Muito obrigado. Agradecemos a exposição do professor Bruno